Olá pessoal, aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e como eu havia prometido para vocês, hoje eu estou aqui para falar sobre o retorno de Júpiter para o signo de Aquário. Só que dessa vez Júpiter está voltando retrógrado, ou seja, ele vai voltar para os assuntos aquarianos, ele vai revisar esses assuntos, ele passou direto aqui por todo o signo de Aquário, chegou até o 2º grau aqui do signo de Peixes e agora ele está voltando para resolver os assuntos. Júpiter ele vai retrogradar até o grau 22 e 20 minutos do signo de Aquário, ou seja, até o grau 22 ele vai estar ali revendo os assuntos, os graus, o chão por onde ele passou. Só que é sempre bom a gente lembrar que Júpiter ele não está sozinho no signo de Aquário. Júpiter ele está acompanhado de Saturno, e Saturno é o seu oposto complementar aqui, porque enquanto Júpiter é o expansor, Saturno ele é o limitador. Enquanto Júpiter ele traz abundância e expansão, Saturno ele vai retrair, ele vai limitar, ele vai aparar as arestas, tudo aquilo que está demais, tudo aquilo que está sobressaindo, ele vai lá e pega sua foice e simplesmente corta tudo. E tem mais um ponto, este signo aqui ele tem um lorde, ele tem aí alguém que governa esse arquétipo. E quem governa aqui é Saturno também, tá? Então Saturno está domiciliado, ele está no seu reino, ou seja, quem manda nesse signo é Saturno. Quem tem a voz aqui, quem dá a última palavra, quem diz se pode ou se não pode é Saturno, Saturno e Urano. Então, Júpiter ele está aqui, mas ele não está podendo expressar toda a sua expansão. Quando ele está retrógrado, Júpiter ele vai ficar ainda mais limitado no sentido de conserto, ajustes, de verificar aquilo que foi feito de forma amadora, aquilo que foi feito sem consciência, sem sabedoria, sem entendimento. Saturno ele está checando tudo, ele está ali verificando, tomando nota de tudo. Então, Júpiter ele está um pouco tímido com esse Saturnão dentro de Aquário, principalmente quando ele precisa revisar, quando ele precisa rever, passar por aqueles locais aonde ele sabe que ele não foi muito bem ali, que precisa colocar alguns pingos nos is. E o que é a retrogradação? A retrogradação é você voltar esses 8 graus aí, até o grau 22, e olhar nesses 8 graus, minuciosamente, o que está errado, o que passou despercebido, o que foi feito de forma amadora, inconsciente e imatura, e pegar esses assuntos e simplesmente consertar. Ou seja, você trazer para sua consciência aonde errou, o que não está bom, o que a gente deixou passar porque não estava a fim de olhar, não estava a fim de refletir, não estava a fim de se dedicar ali, e agora a gente vai ter que se dedicar, a gente vai ter que focar, a gente vai ter que arrumar, a gente vai ter que consertar, vai ter que colocar os pingos nos is. E os pingos nos is, geralmente a gente coloca quando Júpiter começar a ficar direto aí. Então ele chega ali no dia 18 de outubro, ele vai começar a ficar direto às 2 horas e 29 minutos, ele vai passar pela sua área de sombra até o grau 2 de Peixes. Quando ele sair desse 2º grau aqui do signo de Peixes, ele saiu dessa zona aí, dessa área de revisão, tá? Mas a partir de outubro é quando a gente realmente começa a colocar os pingos nos is aí. Mas antes disso, a gente vai ter a oportunidade de rever algumas situações. Sabe aquela coisa que passou despercebida, que você simplesmente deu uma olhadinha e falou, não, deixa isso para depois. Ou aquela situação que a gente fala assim, isso aí não é tão importante assim, vou deixar passar. Pois é, justamente esse assunto que a gente olhou e falou assim, eu acho que eu não vou olhar para isso não, acho que não é tão importante, acho que não precisa tanto do meu foco, da minha atenção, ele pode voltar aí na sua vida. Só que o que são esses assuntos? Eu vou trazer aqui para vocês, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui a retrogradação, tá? Eu estou colocando por dia, vocês estão vendo que Júpiter ele está aí, olha, 26 graus, 25 graus, 24 graus, 23 graus, tudo retrógrado. E olha quem está retrógrado também, Saturno, tá? Só que ele fica nesse grau aí até o dia 18, ali no dia 18 de outubro, Júpiter começa a estacionar direto, ou seja, é aqui que ele começa a andar para frente. Ele vai começar a andar para frente aí às 2 horas e 29 minutos. Bom, depois que ele andar aqui em outubro, que ele começar a ficar direto, aí ele volta. Olha, ele vai para frente, vai caminhando. Já estamos em novembro ali, já estamos nos aproximando de dezembro. E aí,
no dia 28 para o dia 29, aqui porque Júpiter vai sair do signo de Aquário no dia 29 de dezembro, aqui no Brasil, mas a 1h09, ou seja, na virada do dia 28 para o dia 29. Em alguns países pode acontecer no dia 28, em outros dia 29. Aqui no Brasil vai ser aí na virada do dia 28 para o dia 29, 1h09. E aí Júpiter ainda está passando pelos graus ali em que ele precisa revisar. E ele só vai sair do grau aí que ele precisa revisar quando ele chegar no grau 3. Vamos colocar aqui no terceiro grau do signo de Peixes. Então, ali a partir do dia 13 de janeiro, 12, 13 de janeiro, é quando ele sai da sua zona de sombra, é quando ele termina a sua revisão. Então, a gente tem todo esse período aí. Mas agora eu vou trazer umas anotações que eu fiz. Olha, aqui nessa caixinha eu trouxe para vocês as informações, tá? Ele está retornando para Aquário agora, dia 28 de julho, às 9h42, horário de Brasília. E para quem quiser saber, Júpiter, ele entrou em Peixes ali no dia 13 de maio, então ele está fora do signo de Aquário desde o dia 13 de maio, e ele só está retornando agora dia 28 de julho, então ele passou esse período aqui, dando para gente um teaser ali, uma dicasinha do que ele vai trabalhar quando ele entrar em definitivo ali no dia 29, no signo de Peixes. Dia 20 de junho ele retrogradou aos 2h11 do signo de Peixes e ele vai ficar direto no dia 18/10, às 2h29, no grau 22/20 de Aquário. E a área de sombra vai até 2h11 de Peixes, tá? E ele entra em Peixes novamente no dia 29/12, às 1h09. Bom, aí aqui eu trouxe para vocês algumas informações, eu vou até abrir aqui mais para poder dar um zoom. Júpiter de volta ao signo de Aquário, o que a gente vai ter que revisar? Vamos lá. Primeiro ponto aqui, revisão de regras, leis e de todo o sistema que envolve o coletivo. Então, gente, Júpiter voltando para Aquário é aquele momento em que muitas regras, muitas leis, tudo que envolve o sistema que a gente está inserido, nós não estamos sozinhos, nós fazemos parte de um coletivo, esses assuntos vão ser revisados. Justamente aquilo que a gente olhou e falou assim, para que eu vou dar atenção para isso? Por que eu vou me importar com isso? Aqueles assuntos que a gente foi mais egoísta, que a gente centrou mais no nosso próprio umbigo, provavelmente esses assuntos da nossa vida serão revisados no sentido de repente, agora a gente entenda o nosso papel não só como indivíduo, mas do indivíduo no coletivo. Isso vai pegar muito forte. Claro que essas regras e leis podem englobar aí assuntos relacionados ao meio ambiente, clima, tudo relacionado à natureza, aos problemas que de repente a gente pode vir a ter com a falta, escassez de água, principalmente aqui no Brasil, ou o excesso dela em outros países, como a gente tem visto aí, né? A gente falou aí, teve vários encontros falando sobre o ano de 2021, e um dos assuntos foi problema com água, muita enchente, problema com rios, mares e coisas do tipo. Aí aqui eu trouxe aquele ponto que eu já havia falado, lembrando que Saturno está firme e forte fazendo o seu trabalho em Aquário e Júpiter não tem poder de ação para beneficiar e expandir como ele geralmente faz. Foi aquilo que eu falei antes para vocês. Por mais que Júpiter seja o benéfico, quando ele retorna a Aquário, ele dá de cara com quem? Ele dá de cara com Saturno, que é o rei daquele arquétipo em que Júpiter entrou. Então ele tem que bater na porta, ele tem que pedir licença. Antes dele expandir qualquer coisa, ele tem que chegar lá para o dono do local, da casa, e falar assim, eu posso fazer isso? Ele não pode fazer por livre e espontânea vontade, como Júpiter geralmente faz. Então Júpiter, ele não vai conseguir beneficiar ou ser aquele cara super bacana, sabe, aquele tiozão que ajuda todo mundo? Não, ele não vai ser esse tiozão que ajuda todo mundo, porque ele está simplesmente tendo que fazer as coisas dentro das leis, da ordem e dos comandos de Saturno. E o que Saturno quer? Saturno quer comprometimento, responsabilidade. Júpiter geralmente é um planeta que ele não dá muita trela para responsabilidade. Ele é mais aventureiro, ele tenta e vê se vai dar, se não vai dar. Geralmente é uma energia que, entre aspas, né, tem muita sorte. Então, assim, vai indo porque acredita demais, é otimista demais e vai fazendo, de qualquer jeito. Só que Saturno é o planeta que calcula,
que mede, que estrutura, que organiza, que condiciona tempo, condiciona ferramentas a serem usados. Ou seja, Saturno ele é todo estruturado, ele é todo metódico, assim como Virgem. São 2 signos aí muito metódicos. E durante essa retrogradação, Marte vai estar ali no signo de Virgem também, tá? Então a gente vai ter que ser muito organizadinho, muito sistemático. A gente vai ter que prestar mais atenção nas coisas. Vai ser muito importante a gente organizar as nossas ideias, os nossos pensamentos, os nossos projetos, para então agir com Marte em Virgem. Porque senão a gente vai ter que refazer e não é bom ficar refazendo as coisas o tempo inteiro, né? Tempo vale ouro. Perder tempo, não saber aproveitar e otimizar o seu tempo, isso é Saturno. Saturno toma conta disso. Você está perdendo o seu tempo, Júpiter. Você está fazendo de qualquer forma, você não está pensando nos detalhes, você está só aí olhando para o quadro maior. Não, vamos ser mais minuciosos, vamos olhar mais os detalhes. É mais ou menos isso que esse Júpiter vai enfrentar aí com Saturno no pé dele. Bom, outro ponto que eu trouxe aqui para vocês é revisar os motivos pelos quais excluímos e julgamos pessoas e ideais. Sim, gente, chegou aquele momento em que a gente está vendo que não está do jeito que a gente quer. Na verdade, está bem longe daquele ideal, né, da era de Aquário. Obviamente, nesse momento, os extremos estão se mostrando mais do que aquele caminho do meio. Né? Aquele caminho do meio está se mostrando menos. E aqueles que são extremos, que é uma energia vinculada a Aquário. Aquário é um signo extremista, rebelde, revolucionário, para revolucionar, para mudar, para trazer a mudança. Ele traz o caos, ele traz as revoltas, as reviravoltas. Só que dessa vez, Júpiter aqui em Aquário, ele não está sozinho, desde que ele pisou em Aquário e logo em seguida Saturno veio e se uniu a ele. Ali no dia 21 de dezembro, Júpiter e Saturno se uniram em Aquário e Júpiter não conseguiu se desvencilhar dele e nem vai conseguir. Não nessa primeira passagem, nos próximos 12 anos, a gente ainda vai ter essa vibração aí de Júpiter em Aquário com as limitações saturninas. Então esses movimentos de progresso, de revolução, de mudanças realmente, como por exemplo com o povo na rua fazendo as suas reivindicações, levantando as suas bandeiras, tudo isso foi limitado, por exemplo, por uma pandemia que já eu vou falar aqui embaixo para vocês, tá? Tem mais informação sobre isso. Ou seja, a gente precisa entender o que é que esse Júpiter veio buscar na energia aquariana junto com Saturno. Existe um porquê, existe uma razão desse Júpiter estar passando por Aquário, que é um signo altamente extremista e revolucionário. É importante a gente entender o porquê que esse Júpiter não trouxe isso na sua totalidade. Por que não? O que está faltando? O que faltou a gente compreender nas entrelinhas aí? E essa retrogradação, de repente, é a hora que isso pode vir para a nossa consciência. Então, esse é um dos motivos aqui, né? Revisar os motivos pelos quais excluímos e julgamos pessoas e ideais. A gente vê muito isso aí acontecendo nesse tempo. O que causa em nós o preconceito e o egocentrismo? A gente está vendo um egoísmo exagerado, muito forte. A gente está vendo as pessoas muito centradas nelas mesmas, nas suas ideias. Esse momento de Júpiter retornando à energia aquariana é o momento de revisar o porquê dessas coisas. Principalmente nesse lado, Júpiter rege também Sagitário e o eixo nodal sul está lá em Sagitário e o nó do sul representa a soltura, né, de velhas crenças, de velhos ideais, de velhos conceitos, de velhos dogmas, e Júpiter em Aquário é uma revolução nisso, né? Um progresso, vamos progredir, vamos sair de um velho modelo repleto de preconceito e principalmente egocentrismo, as pessoas muito centradas nelas. O que nos falta para aceitarmos as diferenças e incluirmos pessoas e ideias ao todo? O que ainda nos falta para a humanidade evoluir e progredir no mesmo ritmo da nossa tecnologia? Sim, gente, o signo de Aquário é um signo que representa o avanço tecnológico. Mas toda tecnologia é conduzida
pelo ser humano. O signo de Aquário é um signo humanitário. Ele não só evolui na tecnologia, mas ele precisa trabalhar a evolução do homem. O homem precisa evoluir junto com a sua tecnologia. Se a gente não evoluir junto com a evolução tecnológica, se o homem, o ser humano não evoluir, vai acontecer como a lenda aí de Atlântida diz que aconteceu lá atrás. Ou seja, um avanço tecnológico absurdo em que o homem, o ser humano, não está pronto para utilizar. Começa a utilizar para o mal, não sabem conduzir todo esse avanço e simplesmente traz o caos e tudo se afunda, tudo acaba encoberto por águas. E a gente está tendo uma nova oportunidade, nós estamos progredindo mais uma vez tecnologicamente, mas mais uma vez o ser humano está ficando para trás. A evolução humana dos seus princípios morais, éticos, de valores, de amor, de inclusão, de fraternidade, de respeito. Isso tudo está ficando para trás. Pelo menos o que a gente tem visto, né, o que está sobressaindo, são justamente esses opostos. Pessoas extremistas de um lado e pessoas extremistas do outro. E esses extremos estão causando um desequilíbrio que a própria natureza de tudo vai buscar equilibrar novamente. Então, uma parte de um lado vai ter que sair e a outra parte do outro lado vai ter que sair para poder equilibrar essa balança de novo. E isso é natural, isso é uma lei, né? Então, o que ainda nos falta para a humanidade evoluir e progredir no mesmo ritmo da tecnologia? O que falta para a gente? E já já vocês vão entender por que eu trouxe essas anotações em formato de perguntas, de questionamentos, de indagações. Por que o sistema ainda está caótico? Você já parou para pensar no porquê esse sistema ainda está caótico do jeito que ele está? Por que ainda não temos responsabilidade social? O que nos falta para incluirmos as outras pessoas em nosso mundo particular e centrados no nosso umbigo? O que falta para que a gente se coloque no lugar do outro, da pessoa que está na rua, da pessoa que está sem comida, naquela mulher que está em um cárcere privado, apanhando, sendo prisioneira de um companheiro, de um marido? O que está acontecendo do outro lado do mundo? O que está acontecendo na África? O que está acontecendo nesses lugares menos favorecidos? Além de nós, existe mais alguém? Ou seja, é a gente lembrar que não estamos sozinhos nesse mundo. O que nos falta para que os nossos valores morais, sociais e filosóficos se tornem imparciais e democráticos? Ou seja, respeite a opinião do outro, não julgue através das suas lentes, cheio de crenças, cheio de ideais, julgar o que é certo e errado pelo que você acredita que é certo e errado. Por que as pessoas estão impondo tanto as suas crenças, a sua fé, a sua religião, como se aquilo fosse o correto, a única visão correta, o único caminho iluminado? Se você não tem Deus no seu coração, se você não tem Jesus no seu coração, você é uma pessoa que está nas sombras. Por que uma pessoa que não tem Jesus no coração está nas sombras? De repente é uma pessoa que não vai para igrejas, não vai para templos, não vai para cultos, é uma pessoa que está aí dando comida para um pobre, fazendo uma campanha para agasalhar as pessoas que estão passando frio nas ruas. Quem tem mais Deus, Jesus no coração aí? E nós estamos passando por um tempo em que as pessoas estão apontando demais os outros, estão crucificando demais os outros, porque as pessoas estão expondo as suas vidas, mas também quando as pessoas expõem a sua intimidade, às vezes aparece uma podridão, aparece uma cena aqui, outra ali, que pode impactar, que pode chocar, que pode revelar muitas coisas ocultas, veladas, que estão ali nas entrelinhas. Ou seja, nós estamos em um momento de uma exposição muito grande, uma exposição da nossa vida íntima, onde várias pessoas acompanham, umas são atacadas, outros são descobertos pela sua maldade, pela sua fúria, pela sua raiva, pela sua agressividade. Tem muita coisa que está sendo revelado, que está sendo mostrado, mas é importante a gente ser um pouco mais tolerante, sabe, com as pessoas, ou a gente deixar as coisas se desdobrarem antes do nosso julgamento. Isso tudo é muito Aquário, e Aquário está clamando por isso, ele está iniciando as suas pegadas para que a humanidade viva e experimente essa realidade. A gente está caminhando para a era de Aquário, a gente já está com um pé dentro da era de Aquário.
E tem muita coisa para a gente aprender, tem muita coisa para a gente ver. Onde está a tolerância, colaboração e a fraternidade na humanidade? O que nos falta para entendermos que todos, ao seu modo, contribuem de forma única para a sociedade? Ou seja, não teríamos energia elétrica em casa se não existisse eletricista no mundo. Não teríamos roupa se não existisse costureiras. Claro, exemplo muito simplório, muito simples. Mas, gente, todo mundo é importante, todo mundo contribui de alguma forma. Você está contribuindo, eu estou contribuindo. Nós fazemos parte de um todo. E cada parte, cada fragmento de nós tem um papel e tem uma importância. Basta você olhar para o seu próprio corpo. Você é um todo, você é um corpo todinho, certo? Só que o seu corpo físico, ele tem vários órgãos. E várias partes do seu corpo contribuem de uma forma diferente. O que seria você sem os seus dedos, por exemplo? Os seus dedos contribuem para que você consiga pegar nas coisas. Você tem um coração, esse coração contribui para que você tenha vida, para que você viva, para que você esteja aqui presente no mundo, para que você esteja expressando justamente aquilo que você é na sua essência. Você tem aí suas pernas que contribuem para que você ande por sobre essa terra, que você caminhe, que você tenha a liberdade de ir e vir sozinho, sem precisar de ninguém. Você tem seus olhos, seus ouvidos, sua boca, que contribuem para que você fale, para que você enxergue, para que você ouça. E existem pessoas que têm limitações, pessoas que às vezes não têm uma visão, uma audição, mas o nosso corpo ele está aqui para contribuir. Nós somos um todo e nós temos partes, fragmentos desse corpo que contribuem para que tudo isso funcione. Mesmo que você tenha limitações, por exemplo, você não tenha um braço, de repente você não tenha a visão, mas se você não tem a visão, de repente a sua audição ficou super sensível, aonde você consegue ouvir muito mais que muita gente. O nosso corpo é sábio e tudo contribui para aquele papel, para aquele propósito que a gente veio cumprir. Assim é a sociedade, assim somos todos nós. Nós fazemos parte de uma célula chamada Terra. Nós estamos dentro de um círculozinho chamado planeta Terra. Todos vivendo dentro desse círculozinho pequenininho. Parece mais uma gota d'água no oceano, que é o universo. Se todos nós fazemos parte deste mesmo círculo, desta mesma casa, que é o planeta Terra, por que a gente não entende que cada parte, cada personalidade, cada pessoa contribui da sua forma única? Todos são importantes. E se a gente nasceu aqui, se estamos juntos nesse coletivo, é porque nós contribuímos de alguma forma para o propósito desse tempo e desse espaço em que nós estamos ocupando, nesse mundo 3D. Se nós estamos aqui, é porque cada um de nós contribui de alguma forma. E aí eu trago o último ponto aqui para vocês. Saturno em Aquário limitou as manifestações pelo mundo devido à pandemia. Mas será que entendemos o que este Saturno quer de verdade? Bom, ele quer que elaboremos um projeto revolucionário, indestrutível, sólido, consistente, sem amadorismo, com bons argumentos, boas ideias e uma bela maquete que se torne incontestável ao ponto de não conseguirem derrubar. Mas para construir algo assim precisamos de tempo, foco, dedicação, pouca distração e otimização do tempo e de prioridades. Ou seja, respondendo a todas essas perguntas aqui em cima, simplesmente Saturno, para quem talvez ainda não tenha entendido, ele limitou os atos aquarianos, as revoluções, o levantar as bandeiras, porque a gente precisa elaborar um bom projeto. A gente precisa aprender, estudar, se informar, se tornar PhD. Lembra que Júpiter rege o signo de Sagitário? O signo de Sagitário é o signo do universitário, é o signo que estuda além, que vai lá e faz uma pesquisa realmente para montar a sua defesa, para criar o seu projeto. Então, Júpiter, junto com Saturno, Saturno é como se fosse o professor ali, o coordenador do seu projeto. E ele está trazendo as exigências dele. E que exigências são essas? Como eu coloquei aqui, ele quer que elaboremos um projeto revolucionário indestrutível, sólido, consistente, com ideias sólidas e que, quando você vai argumentando e colocando as suas ideias, você é consistente com aquilo que você está dizendo. Você não faz voltas ou não faz firulas para tentar defender a sua ideia, o seu projeto. Ou seja, é agir sem amadorismo,
com bons argumentos, boas ideias e uma bela maquete que se torne incontestável, ou seja, chega ali no fim da apresentação dessas revoluções que a gente quer fazer, dessas mudanças, dessas reformas que a gente quer fazer, simplesmente essas reformas, elas se tornam incontestáveis, no sentido de não há argumento para fatos. O que as pessoas estão apresentando aqui é o melhor caminho, é a melhor ideia. Se a gente fizer assim, pode ser bom para todos. Pode beneficiar a todos. Ah, mas e aqueles que estão mamando mais que outros? Bom, esses aí, dentro de um sistema político e democrático, precisam se igualar ou entrar naquele teto ideal para ele. A distribuição tem que ser justa, tem que ser correta dos recursos aí. Então, Saturno ele está simplesmente falando com o universitário ali, com o pós-graduado ali, os caminhos responsáveis, didáticos, consistentes e sólidos que ele precisa percorrer. Será que nós estamos fazendo isso? Porque sair aí pelo mundo, levantando as nossas bandeiras mais uma vez, de forma amadora, pessoas indo para a rua levantando bandeiras sem nem saber o sentido e o significado daquilo? Quantas manifestações não tiveram lá em 2013 em que as pessoas estavam na rua sem saber ao certo o que estava acontecendo? Só entraram na onda porque, nossa, né, os brasileiros em massa foram para as ruas. E hoje, quantas pessoas a gente não vê nas ruas reivindicando a volta do AI-5, a volta da ditadura? Estão lá nas ruas protestando de forma bem democrática, mas pedindo a ditadura que justamente impede aquela pessoa de ir para as ruas, levantar as suas bandeiras e pedir o que elas desejam, reivindicar aquilo que elas querem. Tem pessoas que vão para esses movimentos de uma forma tão ignorante que simplesmente Saturno não dá conta disso. Então, o que ele está pedindo? Estudem, se informem, mergulhem mais, elaborem projetos mais elevados, mais consistentes, mais sólidos, mais eficientes. Saibam do que vocês estão falando, entendam como o sistema funciona antes de vocês entrarem, saírem na rua e fazerem as coisas. Ah, mas não tem como a grande massa conhecer tudo, porque o sistema educacional não ensina, não educa as pessoas, nem mesmo da própria política que a gente tem, do sistema político que a gente tem. A nossa educação ela é precária nisso. Nós saímos da escola sem conhecer o sistema político que nós temos. Olha que coisa! Mais uma parcela da população e aquelas pessoas que querem se aprofundar e conhecer a fundo, por que essas pessoas não podem se unir e criar e pensar e elaborar este projeto de uma forma que um PhD faz? Que uma energia sagitariana de um ensino superior faz. Elaborem coisas boas, montem projetos que realmente tenham finalidade e apresentem isso, o nó do norte em Gêmeos, apresentem isso para as pessoas de uma forma simples, uma linguagem mais simplificada. O importante é traduzir aquela linguagem complexa de Sagitário, de um projeto, de repente, humanitário, para aperfeiçoar o sistema político, o sistema em que nós estamos inseridos, ou qualquer outro sistema que seja, e simplesmente traduzir isso para que as pessoas entendam, compreendam quais os caminhos. Mas é isso que Saturno quer. Saturno, ele quer que esse Júpiter, ele faça as coisas bem feitas. Entende? Não dá para fazer de forma aventureira, contando com a sorte, quem sabe dá certo, eu sou cheio de otimismo, tudo que eu faço sempre traz bons resultados. Mas não dá para levar as coisas assim, porque Saturno está ali em Aquário e nós começamos um ciclo de 20 anos aonde nós tivemos a conjunção de Júpiter e Saturno ali no dia 21 de dezembro de 2020, no qual esse ciclo de 20 anos, ele exige justamente isso que eu trouxe aqui para vocês. Que a gente aprenda a elaborar bons projetos, boas ideias e boas reformas naquilo que precisa ser reformado. E é isso, gente. Esse é o vídeo falando sobre a retrogradação de Júpiter aí no signo de Aquário. Trouxe para vocês nessa linguagem mais específica, formulando algumas perguntas e trazendo um fechamento aí do que a gente precisa revisar. Porque Júpiter retrógrado, ele está pedindo para a gente ver aquilo que a gente ainda não entendeu. E eu trouxe alguns pontos, claro que esses são alguns pontinhos de nada. Tem várias coisas que precisam ser revisadas, várias.
principalmente no âmbito íntimo aí, na sua vida particular, nos seus ideais, nos seus sistemas, nos sistemas de vida que você gerou para você. Você tem um sistema político dentro da sua casa, você tem um sistema de regras dentro da sua casa, com a sua família, você criou um sistema educacional para sua família, para os seus filhos, para si próprio, ou seja, a nossa vida ela é toda fragmentada também em pequenos sistemas e a gente precisa revisar os nossos sistemas individuais aí, dentro das nossas vidas. Todos nós temos setores que precisam ser revistos, que precisam ser reformados, reavaliados, e Júpiter está voltando aí, mas lembrando, ele não está sozinho, ele está com o seu Lorde ali, Saturnão, tomando conta de tudo isso e fazendo uma bela quadratura para Urano, que é o outro regente de Aquário, ou seja, para abrir espaço para o novo, abre espaço, se desapegue e se desfaça dessas coisas que estão ocupando esse espaço para que o novo entre, porque se você não tirar o líquido da taça, não tem como colocar um líquido novo aí dentro, tá bom? Gente, então é isso. Esse foi o vídeo falando sobre a retrogradação aí de Júpiter no signo de Aquário. Eu espero que esse vídeo ajude vocês aí de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo, lembre-se de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte aqui dos nossos encontros. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.